Olá, pessoal. Que Jesus e os bons espíritos abençoem nosso trabalho de divulgação e a nossa intenção, minha e sua, de aprender cada vez mais. Vamos conversar um pouco hoje de como acontece a reencarnação. Como acontece? Já falamos muito sobre reencarnação, que é a lógica da justiça divina, que é o instrumento de evolução do espírito, como se fosse cada encarnação um dia de aula ou um período escolar e a pessoa vai progredindo. Já falamos da reencarnação como um processo de cura, como se estivéssemos indo para um hospital fazer um tratamento e voltar. E para alguns, ainda muito apegado nos processos da maldade, ela funciona também como prisão, aquele que vai preso e um dia solto. Então é uma junção dessas três coisas, escola, hospital e prisão. Mas hoje eu quero conversar assim, da parte operacional. Como funciona? Como é isso? Como isso acontece? Baseado muito mais em André Luiz, na obra de André Luiz, que é uma obra de 16 livros, que ele nos conta como as coisas acontecem do lado de lá. É uma obra fantástica. E também baseado no Livro dos Espíritos, claro que é a nossa base, eu vou explicar de uma forma bem comum, bem simples, essa operacionalização da reencarnação. O espírito passa a ter necessidade da reencarnação, ele mesmo começa a sentir a necessidade da reencarnação, quando ele começa a perceber que lá ele não está bem, que ele está passando por processos de remorsos e culpas, de dores morais, e que ele precisa trabalhar isso, precisa evoluir nisso. Também acontece muito do espírito querer estar em zonas mais felizes, principalmente quando ele sabe que pessoas amadas estão em vibrações mais felizes do que a que ele está momentaneamente, e ele quer estar com essas pessoas. Por exemplo, um espírito está estagnado por muito tempo, satisfeito ali com aquela situação mais ou menos que ele vive. É trazido para ele pessoas que ele ama. A mãe dele, de uma vida, de vidas passadas, uma pessoa que ele ama muito, um espírito que foi filho dele, que está numa zona superior de vibração, portanto mais feliz, desce, baixa a sua vibração, para ele ver, para ele ter contato e despertar nele um desejo também de evoluir. Quando a gente fala desce, estamos falando de vibração, sintonia, frequência. Quem estuda eletricidade, eletrônica, sabe bem o que é isso. É como se você mudasse a faixa de sintonia do seu rádio e pegasse outra emissora. Então esse espírito baixa a vibração da sua energia, o movimento da sua energia, e consegue estar com aqueles que lhe estão inferiores. É assim que quem ama desce para visitar os seus entes que ainda estão em vibrações mais densas do que a dela. Quando o espírito já despertou a sua necessidade, que é dada a ele a oportunidade de reencarnar, precisa que um conjunto de coisas aconteçam, porque ele precisa reencarnar em um local determinado, numa família determinada, ser filho de um pai, de uma mãe, que são dois espíritos, conviver com seus processos de vícios, de tentações. Então, é trabalhada uma oportunidade dele reencarnar. Em muitos casos, são feitas reuniões com os pais que estão encarnados, aquele casal que vai ser pai dele, são feitas reuniões. No momento em que aqueles pais estão dormindo, em que o espírito pode se deslocar do corpo, no mundo espiritual eles são colocados juntos para fazer um plano e os pais aceitarem ele como filho. Porque aquele pode ser até um inimigo que vai nascer com eles. E André Luiz mostra um exemplo desse mesmo. Pode ser um inimigo que vai nascer com eles. E o casal tem dificuldade de receber. Pode ser um grande amigo. Então, acertada essa reencarnação, essas são reencarnações bem planejadas. Na hora que o casal fecunda, que o espermatozoide entra no óvulo, que fecundou,
esse espírito que vai reencarnar já está aproximado dos pais e começa a haver uma ligação magnética do perispírito dele com as células materiais do embrião, como se fosse um fiozinho começando a ser atado ali, como se fosse um bordado, em que a bordadeira deu o primeiro ponto. Bom exemplo, em que a bordadeira deu o primeiro ponto do bordado, e vai dar o segundo, e vai dar o terceiro. Então esse espírito começa a ter essa ligação magnética do seu perispírito. E para ter uma ideia do que é perispírito, tem um vídeo meu aí falando de uma forma simples também o que é perispírito. Eu vou botar até o link dele no fim desse aqui. E esse perispírito, que é o outro corpo que a gente usa, é o corpo mais sutil, ele começa a ser unido. E à medida que o embrião vai se desenvolvendo, mais laços vão sendo atados, mais pontos vão sendo dados nesse bordado. E esse perispírito vai cada vez mais estando ligado ao embrião que está se formando. À medida que esses laços vão sendo unidos ao embrião, esse espírito vai perdendo a consciência no mundo espiritual, porque nos primeiros laços ele ainda está consciente do lado de lá. Ele vai como que ficando lento, percebendo menos as coisas do lado de lá, à medida que a gestação vai evoluindo, e ele vai cada vez mais mergulhando no mundo material, mergulhando naquele corpinho do embrião, até o momento em que ele perde a consciência do lado de lá. Vamos comparar assim como se tivesse desmaiado do lado de lá. Perdeu a consciência, ele se liga ao embrião. E aí, para que isso aconteça, o perispírito tem que encolher, e ele encolhe. A matéria do perispírito ela é plástica, no sentido de que ela pode ser moldada, ganhar outras formas. Então, esse perispírito vai encolhendo e ele encaixa naquele embriãozinho, recebe as cargas genéticas do pai e da mãe, mas imprime também no novo feto as suas características que vêm no seu perispírito. Por isso que o perispírito às vezes é chamado de modelo organizador biológico, MOB, modelo organizador biológico, porque ele passa as suas características para o embrião e recebe a carga genética dos pais. Tá bom? E ali, depois de todo formado o embrião, que esse perispírito já está ligado a esse embrião, a criança nasce. Porém, essa união continua sendo feita porque os órgãozinhos da criança, pulmão, rins e etc., estômago, pâncreas, tudo, cérebro principalmente, não está totalmente formada. E à medida que esses órgãos vão desenvolvendo, o perispírito vai completando a sua ligação, vai completando a sua união com o corpo. E dizem os espíritos que aproximadamente em torno dos 7 anos de idade, esses órgãos já estão desenvolvidos e o espírito está totalmente conectado. Então nós temos 2 corpos, corpo carnal e o perispírito, que é o corpo espiritual. Né? Os teosofistas estudam que esse perispírito é composto de 7 camadas, 7 corpos, mas isso aí é mais complexo, não é para meu vídeo aqui. Então temos o corpo perispiritual e o corpo carnal, e eles são unidos dessa forma. Eu falei aqui narrando ensinamentos de André Luiz na sua maravilhosa coleção. Tá bom, gente? Espero ter passado uma ideia assim geral de como acontece a reencarnação. Se você quiser, faça perguntas, bote comentários aí, tá bom? Um grande abraço, gente, até o próximo vídeo.